Bom, gente, continuando a aula do realismo no cinema, a gente vai trabalhar o texto do Ismael Xavier, que ele fala sobre essa temática no livro do discurso cinematográfico dele. E aí ele vai comentar toda a teoria de Pudovkin e Kuleshov, e ele vai dizer que Pudovkin, como Kuleshov, vai construir uma teoria da narração baseada no critério de continuidade, que a gente já viu, as questões da Racó, o ritmo, equilíbrio de composição da imagem e a sucessão lógica da narrativa. A ideia de visão como apresentação de uma realidade em perspectiva constitui o eixo da teoria de Pudovkin. Fazer cinema praticamente confunde-se com traduzir em imagens da expressão visual a uma representação da consciência que atentamente observa o mundo que a rodeia. Essa é a noção dele da vinculação do cinema com a realidade, com o realismo. Em grande parte, numa teoria detalhada do roteiro, Pudovkin defende a ideia de um planejamento da decupagem de todos os detalhes da filmagem, como é executado no cinema, né, clássico. Tal planejamento é fundamental, porque o critério necessário para a construção de cada detalhe, para a concepção de cada cena, de cada plano, só pode vir daquela ideia de origem previamente existente na consciência, que é o tema, a partir da ideia do plot, né? Assim como o filme, no seu conjunto, é a expressão visualmente elaborada de um ponto de vista, cada plano será a tradução em detalhe dessa perspectiva global que deve contaminar todos os passos da realização. Essa perspectiva global tem a ver com a temática e com a história que está se dando. O trabalho da câmera será concebido dentro da formulação mais pura da metáfora do olhar. E aí é importante essa noção do olhar da câmera, identificando câmera e o olho de um observador privilegiado e ativo. Pudovkin vai ensinar com detalhe como deve ser feita a decupagem de uma cena, satisfazendo a lógica e, acima de tudo, expressando uma visão particular dos acontecimentos. Bom, dando continuidade ao nosso texto, de modo semelhante a Pudovkin, Bela Balaz, que é outro teórico importante do cinema, né, vai fazer o seguinte comentário. Um bom diretor, primeiro ele pede um cinema sem ambiguidades, lugar de clareza e ordem. Isso é importante na noção do realismo ou da realidade, né? A representação da realidade, digamos assim, né? Um bom diretor do cinema não permite que o espectador olhe para a cena ao acaso. Ele guia nosso olho inexoravelmente de um detalhe a outro ao longo da linha da sua montagem. Esse direcionamento do nosso olhar seria um dos elementos-chave para afirmar que cada filme, como expressão viva de uma intenção, que é a intenção do diretor de falar de alguma coisa, né, da temática. Balaz expressa tal concepção como uma metáfora. E ele diz: cada plano tomado isoladamente está saturado de uma tensão, de um significado latente que é liberado como uma faísca elétrica quando o plano seguinte é a ele ligado. E aí a gente fala daquilo que a gente já conversou, né? A montagem para Balaz é extremamente importante porque ela faz a justaposição desses planos que vão fazer com que a gente monte um movimento e uma imagem e um roteiro e uma narrativa. Ao mesmo tempo, o processo de filmagem não é visto apenas como uma simples fixação do acontecimento que se passa em frente à câmera, mas como forma peculiar da representação desse evento. Essa noção é extremamente importante. Por quê? Porque está intrinsecamente ligado à questão da realidade do realismo, no sentido não de realidade do real,
mas de criação de uma realidade a partir desse evento. Entre o evento natural e sua aparência, na tela existe uma nítida diferença. E aí ele vai fazer essa diferenciação entre o que é o evento natural, o real, concreto, e a aparência dela. Para ele, o realismo não estará na precisão e veracidade dos mínimos detalhes da representação. Não é que você quase faça uma cena ficcional documental, mas a arte será realista mais pelo significado produzido do que pela naturalidade dos seus meios. No entendimento de que o cinema tem uma naturalidade, principalmente o cinema clássico, a realidade está pelo significado produzido desse cinema. Num caso, é considerado real e concreto o imediato dado, o imediatamente dado, né? O mundo visível e o mundo palpável. Esse é o real, concreto. No outro, é real e concreto o processo, não dado a percepção direta que define a ordem e a interrelação entre fenômenos. Sendo realista, a representação capaz de aprender as determinações desse processo e suas manifestações particulares, os fatos sociais. Ou seja, se você trabalha no processo com a significação, onde a sua temática é elaborada a partir de fatos sociais, ou personagens sociais, você estaria trazendo o realismo no cinema. De um lado, a representação no cinema obedece às leis estéticas gerais, que são as normas da estética do cinema clássico, que se aplicam à arte realista. De outro, a visualidade do processo carrega em si revelações aptas a influir decisivamente no desenvolvimento histórico da sensibilidade humana. Essas revelações, criadas pelas imagens e pelos sons, vão desenvolver ação de relação entre a racionalidade e a sensibilidade, a nossa, do espectador. Ele significa a recuperação da cultura visual, o cinema. Segundo Balaz, atrofiada por séculos na tradição linguística e conceitual. No nosso século, seria possível uma ativação enriquecedora do olhar humano que, graças ao cinema, está cada vez mais apto a abordar com profundidade o real através dos seus aspectos visíveis. Balaz fala de mimes, né? De representação, a ideia de você chegar no real através de um olhar específico dentro das normas do cinema, né? Das regras, né? Da decupagem. Usando um termo-chave do pensamento de Balaz, o cinema revela uma nova dimensão, uma fisionomia, conjunto de traços que formam uma configuração espacial e visível. É a de um rosto, né, por exemplo, capaz de significar algo não espacial e não visível, ou seja, a emoção ou a intenção, por exemplo. Bom, aí chega Barbaro, que é outro teórico extremamente importante no campo do cinema, e ele vai comentar que a abertura de um caminho entre o naturalismo, a arte como cópia do real, e o idealismo subjetivista, a arte como expressão de pura interioridade do artista. Balaz havia colocado uma exigência: a representação subjetiva e deformada deve respeitar a estrutura e o sentido do fenômeno em questão, testemunhando um movimento que vai do real à consciência que o interpreta. Ou seja, que o cinema é mediado pela consciência do diretor, do roteirista, do diretor de fotografia, e é representado pela consciência do espectador, esse real. No pensamento de Barbaro, primeiro, a explicitação do que torna possível tal combinação entre experiência subjetiva e respeito à realidade. Em segundo lugar, um discurso sobre estrutura e sentido do real a ser respeitado. Já ele elabora esse realismo no cinema de uma forma completamente diferente, né? Dentro da estrutura e do sentido.
da significação. No primeiro passo, Barbaro vai se utilizar do conceito de imaginação. Essa é entendida como lugar de separação, tanto da ideia de representação mecânica da fotografia, que é uma representação mecânica da imagem do real concreto, quanto da ideia de intuição criadora do artista. A estética de Humberto Barbaro há lugar para categorias como fantasia na base do realismo artístico, né? De uma fantasia entendida, da imaginação, né? Da fabulação, não como elaboração livre do espírito, mas como processo material, sujeito a determinações e contraindo vínculos definidos. Tais determinações são definidas basicamente pelas condições sociais e materiais dentro da subjetividade que o artista opera. Bom, em outras palavras, a imaginação é histórica. Tais vínculos tornam a arte realista possível sem reduzi-la a uma cópia. Aí ele vai contra a ideia de Pudovkin e Kuleshov de ser uma cópia, e Balaz, ser uma mimes. Não sendo automática e natural, a realização desta possibilidade é resultado de um processo complexo. De um lado, há o projeto consciente do artista, tendendo a buscar o realismo definido dentro dos limites da visão do mundo. De outro, há o trabalho efetivo de produção, operando consigo os imperativos de tal comando consciente e outras determinações que escapam à consciência do artista. O autêntico realismo, ele vai comentar, ocorre quando deste processo emerge um trabalho artístico que constitui uma crítica, ou seja, uma análise, um exame do real, que em nossa época traduz-se na presença efetiva do método particular de representação. Então, não é mímica, é representação. Aqui encontramos o segundo momento da proposta, a definição explícita do método que possibilita a análise do real, que é feita e realizada pelo artista. Em Barbário, ele diz: espero que não se diga que é apenas uma referência banal à realidade exterior, que faz com que chamamos de legítima a imagem de Pudovkin e legítima de Eisenstein. Aí ele vai trabalhar com exemplos de Eisenstein. Uma é o reflexo da realidade e a outra a operação abstrata do pensamento. E é justamente nesta sutil distinção que reside provavelmente o problema mais difícil da estética moderna racional, o de estabelecer a especificidade do fato artístico, a distinção entre a arte e as outras formas da atividade intelectual. Atingir determinações essenciais, examinar as possibilidades latentes e expor os limites do homem de uma época significa compreender. E aí ele continua, Barbaro. Todo grande período histórico é um período de transição. O homem surge no bojo de um processo unificado, embora contraditório. Narrar no cinema, na sua acepção, significa representar os eventos em relação orgânica com a consciência e a experiência das personagens, estabelecendo o sentido de cada fato dentro do seu percurso e das suas possibilidades concretas. E aí ele vai comentar que não é a descrição pelo amor ou o detalhe isolado ou a precisão, mas a inserção de cada episódio no movimento global que define um real histórico representado na obra ficcional. E aí, a concepção da arte como mimes permanece fundamental, embora esta mimes se dirija à essência do real histórico e não à aparência física imediata do mundo concreto. Tal como no cinema dito clássico, trata-se de projetar na tela um microcosmo que se propõe, na sua totalidade, como réplica em relação ao mundo do lado de cá, e em suas relações internas, constitui uma rede consistente de fatos que parece contar-se a si mesmo, produzindo um efeito anterioridade. Os eventos de antemão estariam lá existindo independentemente da câmera que os captou. E aí a defesa da
narração transparente que abre para um mundo íntegro em si mesmo é feito por Humberto Barbaro, justamente na discussão que antecede o trecho que citei anteriormente. Eisenstein, ao contrário, violando esses princípios, intervém deliberadamente no desenvolvimento das ações e não se preocupa com a integridade dos fatos, porque ele vai trabalhar com o cinema ideológico. Ele vai estar na base das metáforas, dos elementos simbólicos ou diferentes conexões abstratas entre os planos, que a gente já comentou aqui sobre a questão da Eisenstein e a montagem ideológica e a montagem das atrações. Em geral, tais propostas combinam-se com a tentativa de romper o mecanismo de identificação, estabelecendo, assim, os procedimentos para produzir o distanciamento crítico do espectador. Ele está tentando fazer com que o espectador faça uma análise e uma crítica do que ele está vendo. Essa é a ideia do realismo no cinema de Ismael Xavier. O próximo vídeo vai trabalhar com a fenomenologia do realismo a partir de Roberto Stan.